Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um devocional de Salmos, número 60 hoje. Acorda, meu povo, acorda, Karine. Isso aí, povo de Deus. Hoje é. Me Tempo perdi de aqui. dormir. Hoje é 8, dia Terça-feira. 8 de julho, terça-feira. 6 e 7 da manhã, falando aqui baixinho para ninguém ouvir a Frio, gente. Tá tá muito frio. frio. E estamos já passando aqui, querendo que Deus vai lhe abençoar nessa terça-feira, mais uma vez, para a glória dele. Eu creio nisso. Gente, Bom, vamos orar pra gente começar. vamos orar? Peraí que eu vou orar. Deixa eu só ajeitar aqui o meu. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, louvamos, agradecemos o teu santo e poderoso nome mais uma vez. E nós te damos graças por toda a tua bondade, misericórdia, amor e graça que o Senhor tem nos dado, mesmo sem sermos merecedores. Toma esse momento nosso de devocional nas tuas mãos, que as pessoas, ó Pai, que vão assistir esse devocional venham ser edificadas, abençoadas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Gente, Salmo de número 60, abra sua Bíblia, se der, pega papel, pega caneta e vem conosco. Nós não vamos fazer a leitura dele inteira, apesar de que tem apenas 12 versos, tá? Vamos destacar alguns aqui. Começa você? Posso começar? Pode começar. Rapidamente aqui, ó, é um salmo que fala de uma oração em tempo de guerra. Talvez você esteja aqui nesse momento desse devocional conosco, caiu de paraquedas aqui nesse canal e quer saber quem é Karine Fábio. Tá. Talvez você esteja aqui e esteja passando por alguma guerra. E esse salmo é um salmo sobre isso, oração em tempos de guerra. É um salmo de Davi, é um salmo de lamento, foi composto após a derrota de Israel em batalha. Está falando aqui, retrata aqui dos revessos da guerra contra os sírios, os moabitas e os edomitas. Você vai encontrar um pouquinho mais informações sobre essa guerra, sobre esse contexto, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 8, versos do 3 ao 5. Também no capítulo 10, versos do 16 ao 19. E também no livro de 1 Crônicas 18, do 3 ao 12. Tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? A derrota que aconteceu, na verdade, não foi por conta da fraqueza do exército de Israel. Não foi porque eles eram, talvez, em número pequeno, não era porque eles não tinham armamento, não era porque eles não eram treinados, não foi por conta da fraqueza do exército, mas sim pela ausência de Deus. Olha só, gente. Então, a derrota não vem com o resultado da ira dos inimigos, mas vem como resultado da ira do próprio Deus para o seu povo, tá? Eu já vou passar minha oportunidade. No verso de número 1, olha o que está dizendo no verso de número 1 desse salmo. Ó Deus, tu nos rejeitastes e nos dispersastes. Tens estado indignado, mas agora restabelece-nos. Vou pegar aqui minha Bíblia aqui, gente, que eu tô de lente, eu não enxergo muito bem, não. Tens estado indignado, mas agora restabelece-nos. Só que o que me chamou a atenção aqui nesse verso de número 1 é: ó Deus, salmo de lamento, de dor, de choro, já falei aqui. Tu nos rejeitastes. Davi aqui, quando ele assumiu o trono, gente, o trono estava bem confuso, estava bem perturbado, porque Saul deixou tudo ali desestabilizado. A situação política estava muito ruim. E aí, quando Davi ele faz essa oração, ó Deus, tu nos rejeitastes. Então, eu aprendo aqui, eu já passo uma oportunidade para ele que ser rejeitado por Deus, irmãos, é a pior calamidade que pode acontecer para uma pessoa, no caso aqui para Israel, para uma nação. Não queira ser rejeitado por Deus. Não queira cair na ira de Deus. Não queira passar. Cara, é mais fácil você passar na mão do inimigo do que na mão de Deus. Porque na mão do inimigo, Deus pode te livrar, Deus pode salvar, Deus pode cuidar. Mas na mão de Deus, meu irmão, minha irmã. E
Então, aqui a causa dessa derrota não era os inimigos. Os inimigos que lutaram contra eles e venceram, esse povo que venceu contra a nação de Israel, era a causa secundária. Mas a causa primária aqui, Davi foi bem claro, logo no primeiro verso aqui, foi porque eles se afastaram do Senhor. Foi por conta da rejeição. E aí Davi clama: ó Deus, tu nos rejeitastes. E é nesse cenário aqui que Davi entende que a única pessoa que pode restabelecer Israel como nação, restabelecer de novo a aliança, restabelecer de novo o concerto, é exatamente o Senhor, porque o Senhor havia rejeitado eles. É forte demais. Vai, amor. Eu quero aqui ser muito breve também, vou ser mais breve do que o meu normal. O verso 2, ele, dentro desse clamor aí, né? Davi diz assim: reintegra. Estou usando a versão King James atualizada, tá bom? Sempre eu falo, eu gosto de falar sempre a versão, para que você não confunda na sua versão bíblica aí, quando você, qual que você está usando, quando nos acompanha. Diz assim: reintegra nossas forças, ou seja, recobra nossas forças, nos dá vigor novamente. Fizeste estremecer a terra e a fendeste. Restaura esta brecha antes que desmorone. Olha que verso forte, né? Ela acabou de falar aqui qual é o contexto, segundo Samuel, capítulo 8. Tem uma observância aí, onde tem algumas guerras que Davi enfrenta no seu ministério, no seu reinado. E, ao que parece para nós aqui, Davi está passando de fato por um caminho meio complexo, um caminho bem complicado aqui. Ele está pedindo para que Deus restaure as forças, não somente dele, mas do seu povo, das suas tropas. O que me chamou a atenção aqui, que falou o seguinte, ó: fizeste estremecer a terra e a fendeste, ou seja, rachou a terra, né? Restaura esta brecha antes que desmorone. Eu quero deixar para o seu coração aqui uma palavra que é muito simples. Tem horas que Deus ele vai, na nossa trajetória de vida, de história, enviar alguns terremotos. Às vezes alguns terremotos para estremecer a estrutura, para abalar a estrutura, para fazer a pessoa acordar para a vida, para fazer a pessoa tomar novamente o rumo correto. Esse terremoto aqui pode ter sido uma linguagem figurada, metafórica, acerca de exércitos inimigos. Está envolvido ali Edom, tem umas nações Moabe, envolvidas ali, Filisteu. Moabe, Filístia, enfim. Tem algumas nações envolvidas ali. Pode ser que seja uma linguagem metafórica usada por Davi para poder dizer que os exércitos inimigos vieram e fizeram um abalo ali. Mas eu quero te falar uma coisa séria aqui. Deus, às vezes, ele faz alguns abalos sísmicos, alguns terremotos, alguns tremores de terra. Ele fende o chão algumas vezes, para algumas pessoas precisam acordar para a vida, precisam retomar, recobrar aquilo que elas começaram a fazer e não estão, de fato, no direcionamento correto. Então, o que eu quero deixar aqui, que o Espírito Santo inspirou no meu coração quando eu estava lendo essa palavra, que nem sempre os terremotos que Deus envia, eles são para matar você, para arrebentar você. Não encare dessa maneira. Tem horas que os terremotos que Deus envia são simplesmente para demonstrar que ele continua sendo Deus que é dono de tudo, de tudo. E antes de Deus ele entrar na sua causa para lhe defender de algum inimigo, pode ter certeza, Deus quer estremecer a tua estrutura para que você primeiro se posicione, para que depois ele derrote, para que depois ele dê vitória para você. Ok? Eu fico assim. Ele faz de um lado. Gente, eu vou falar isso todas as vezes. E eu faço de outro. E a gente escolhe o mesmo verso. Eu vou falar o quê depois do que ele fala? Não dá, né? Mas eu vou falar. O que eu anotei aqui, mas, enfim, ele já falou. Então, você já pega essa aplicação. Mas vou falar para ter minha oportunidade, né? Verso de número 2. Na minha versão, NAA diz assim: abalaste a terra, fendeste-as e repare-lhes as brechas, pois ela ameaça ruir. Qual é o cenário? Ele já falou, mas eu vou repetir. Davi olha para o cenário de guerra. Está comparando agora com um terremoto que está sacudindo ali a estrutura, a terra,
abrindo rachaduras, como ele disse, fendas. Na verdade, Deus estava abalando ali a segurança de Israel como nação. Então, no governo de Saul, quando você observa o contexto lá, os sacerdotes, eles haviam sido assassinados. Os piores homens agora foram colocados nos cargos de liderança. O poder militar não tinha mais, foi totalmente esmagado pelos filisteus, pelo exército filisteu. Então, o que Davi está falando aqui? Repara, porque do jeito que está não dá mais. Está tudo em ruínas. Então, sem a intervenção divina, tudo entra em colapso. Guarda isso, por favor. Sem a intervenção divina, tudo entra em colapso e começa a ruir. Todavia, o que Davi faz? Em meio ao caos, em meio à terra ali, com os seus abalos sísmicos. Você já percebeu que a gente não consegue controlar, a gente não consegue prever, a gente não consegue se prevenir, se guardar de uma catástrofe, de um vulcão, de um terremoto, de um tsunami, dessas coisas que são assim. Então, assim, a terra abriu. Você não consegue. Se não for o Senhor, se não for a mão do Senhor que te guarda. Então, o que Davi faz? Ele ora e pede para reparar as brechas. Então, a palavra para alguém aqui é: eu não sei se tem um terremoto atingindo a sua família, atingindo o seu casamento, atingindo talvez o seu ministério, talvez o seu trabalho. Eu não sei qual é o terremoto, qual é o abalo, o sismo que está acontecendo, que tem deixado você triste, chorando, que tem deixado às vezes você desesperado. Talvez é uma conta não paga, talvez é uma despensa vazia, talvez uma porta fechada. Qual é o abalo? O Senhor está falando conosco através desse salmo hoje, nesse devocional. Repara as brechas. Karine, como eu reparo as brechas? Você precisa perceber aonde foi que você se esqueceu do Senhor. Aonde foi que o seu contato, a sua intimidade com Ele foi se perdendo. O Senhor hoje, Ele quer, de verdade, fazer algo novo. Ele quer edificar sua casa, sua vida, sua família. Ele quer que você tenha o melhor. Mas para isso você precisa ter uma ação como Davi teve. Davi orou mais uma vez. Davi rogou. Repara as brechas. Só que existem coisas que eu e você é que precisamos fazer. Sem isso, nada acontece. E aí eu já vou encerrar minha oportunidade, já passo pro Fábio. Aí eu já pulo lá pro final, tá bom? Pro verso de número 12. Diz assim, ó, na minha versão. Em Deus faremos proezas, pois Ele mesmo pisará nos nossos adversários. Então, preste atenção. Verso 11 diz, presta-nos auxílio na angústia. Ainda continua a oração. Pois vão é o socorro humano. Não adianta. Você pode tentar com seu líder, você pode tentar pegar um empréstimo, você pode tentar pedir o conselho para sua mãe, você pode tentar buscar várias portas, mas em vão vai ser o conselho humano. Eles não vão conseguir te ajudar. O banco não vai conseguir te ajudar. A financeira não vai... Enfim, aonde você for tentar. Aonde que está o socorro? Em Deus. E aí o salmista ele termina. Em Deus faremos proezas. Karine, o que isso quer dizer? Guarda isso, por favor. Eu vou ficar feliz já você guardar isso, anotar essa frase. A soberania de Deus não isenta o esforço humano. Eu vou repetir. A soberania de Deus não isenta o teu esforço. Em Deus faremos proeza. Embora só Deus possa fazer proezas, neles somos parte dessas proezas. Nele somos parte dessas proezas. Todavia, o fato de Deus fazer proezas não nos isenta de entrar no campo de batalha. Olha só isso, gente. O fato de Deus fazer proezas na nossa vida, dele intervir nas nossas causas, não nos isenta que existem algumas coisas que a gente vai precisar fazer, que a gente vai precisar lutar. Por quê, Karine? Porque nós somos os instrumentos. Nós somos os instrumentos que Deus quer usar. Então, eu anotei aqui, ó. A operação ela é até divina, mas ela não é argumento para a sua inércia, para a sua falta de decisão, para a sua falta de ação. É melhor o incentivo para o esforço corajoso é você fazer o quê? Orar. Esse é o melhor incentivo. Então, saia da inércia hoje. Saia dessa falta de decisão da sua vida e faça uma atitude. Você precisa fazer a atitude para ele reparar as brechas. Então, cadê o esforço? Cadê a sua oração? Cadê a sua súplica? Cadê você confiar que em Deus, faremos proezas? Porque é só nele que os milagres
todas as coisas maravilhosas podem acontecer na nossa vida. E eu encerro a minha oportunidade. Vamos lá, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O verso 4 diz assim: concede aos que te reverenciam um estandarte a ser seguido em nome da verdade. Estandarte é uma bandeira, tá? Uma bandeira. Então, aqui tem uma condição. A concessão dessa bandeira está associada ao comportamento daqueles que estão naquela localidade. Quem são essas pessoas? Aqueles que reverenciam a Deus, respeitam a Deus. E um estandarte, uma bandeira, geralmente, ele, no mundo militar, pelo menos no mundo antigo militar, ele tinha duas funções. A primeira delas, ir à frente, alguém à frente com o seu estandarte, para demonstrar que existia uma tribo, um exército, se deslocando para uma batalha, representado por essa bandeira. Segundo, fincar uma bandeira numa localidade dá a ideia de demarcação de território. Tá? Então aqui, gente, concede aos que te reverenciam um estandarte a ser seguido. Ou seja, quem de fato respeita a Deus, reverencia a Deus, é temente a Deus, pode ter certeza, vai ter uma bandeira fincada, demarcando um território, dizendo que quem manda lá é Deus. Aleluia. Outra coisa, eu encerro aqui agora nosso dia de hoje, o nosso devocional de hoje. O verso 6 diz assim: no seu santuário Deus falou. Eu podia parar só aqui. Aí fala o seguinte: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade a mim pertence, assim como Manassés, Efraim é meu capacete, Judá o meu cetro. Moabe é a vasilha sobre a qual lavo minhas mãos. Meu Deus. E em Edom lança a minha sandália. Jesus. Sobre a Filístia proclamo o meu brado de vitória. Então, olha só, gente. Várias nações envolvidas aqui, também algumas tribos. Não é verdade? Nações aqui. Moabe, Edom, Filístia, ok? E também localidades que são Siquém, Vale de Sucote, Gileade, Manassés, Efraim e Judá. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, gente. Só que, por mais que existam diversas localidades, diversos territórios, nações aqui à volta, só uma frase me chamou a atenção aqui. Do seu santuário, Deus falou. Meu Deus. Se você parar para perceber o restante dos versículos, versos, você vai perceber comigo que era como se Deus estivesse batendo um martelo. Entendeu isso? Ou seja, no meu triunfo, na minha vitória, eu vou dividir Siquém e repartir Vale do Sucote. Vou fender isso aí. Gileade a mim pertence, ou seja, eu sou o dono de lá. Assim como Manassés também pertence a ele. Efraim é meu capacete, não me pergunte por que ele falou isso. E Judá é o meu cetro. Capacete fala muito também de batalha, né? Os soldados antigos usavam muito capacete. E cetro é de fato aquilo que um rei carrega e que ele precisa estender para que alguém possa ter acesso à sua câmara, à sua recâmara, ao lugar, à sala do trono. É sobre essa frase que eu queria entender. Moabe é a vasilha qual lava a mão dele. Ou seja, se a mão dele estiver suja, ele está lavando a mão ali, ó. Fala servidão, então, né? Servo. E Edom, lanço a minha sandália. Irmão, eu ia comentar um negócio aqui, mas deixa pra lá. Sobre a Filista, proclamo o meu brado de vitória. Agora, gente, sobre Edom, lanço a minha sandália. Assim, uma nação tão grande, né? Derrotada só por uma tacadinha de sandália de Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. E eu repito, gente, me chamou a atenção aqui agora, eu encerro. Do seu santuário, Deus falou. Eu queria que você escrevesse no teu status hoje aí, no teu Instagram, no teu Facebook, a seguinte frase: para Deus só basta uma palavra. Aleluia. Escreve isso aí. Para Deus só basta uma palavra. Vou repetir a terceira vez para ver se você consegue dar glória a Deus nos comentários aí bem forte. Para Deus só basta uma palavra. Deus poderia usar a mão dele forte,
Deus poderia fazer diversas coisas, mas para Deus só basta uma palavra. Nada resiste a uma palavra que Deus profere, verbaliza, envia, fala. Deus é forte. Para Deus, guarda o dia de hoje aqui. Para Deus só basta uma palavra. É isso, gente. Deus abençoe a todos vocês. Daqui a pouquinho, mais tarde, não sei, O horário. temos Panorama Bíblico. Segue esse canal aí, Tree of Life Oficial. Ativa o sininho. Compartilha também com alguém. Nos ajude a propagar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus. Sabe? Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Porque nós vamos ter aí nosso panorama bíblico vai ser Lamentações de Jeremias. E eu creio que Deus vai continuar falando conosco aí. Em nome de Jesus. Uma palavra. Basta uma palavra. Para Deus basta uma palavra. Eu lembrei até de uma música. Basta uma palavra e toda a terra Gente, tem. quando Deus fala, já era. Forte. Vamos orar pra gente finalizar. Bora aí, vai. Foi eu que orei no início ou foi você? Foi eu. Então tá. Acho que foi eu. Senhor Jesus, nós queremos ser gratos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos fez. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nós sabemos que por uma palavra Sua, Senhor Deus, tudo precisa voltar ao lugar. Tudo precisa se estabelecer, se organizar. Pai, uma palavra Tua é suficiente para mudar, ó Pai. Tudo que necessitamos, precisamos, Senhor Deus. Pai, nós queremos ser gratos, ó Pai, por esse momento de crescimento, de devocional. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão conosco aqui, nesse momento, aqueles que vão entrar depois. Senhor Deus, te pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos, Senhor Deus. Venha acompanhar por detrás, por diante, por de frente, em todos os momentos, em todos os lugares, para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, simples oração, nesse pequeno momento de devocional. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Até daqui a pouquinho. Não sei a hora. Fique ligado. Ative o sininho. Deus abençoe a todos. Beijo. Tchau.